a tua trajetória, você terá um fim não muito bom, um desfecho não muito bom na tua vida. Mas se você mudar, se você se arrepender, e a palavra arrependimento fala de mudança de mentalidade, fala de metanoia, fala de ser transformado aqui, você chegará a um lugar que não será confortável para você. Mas se você ouvir a palavra de Deus, você chegará ao lugar que Deus quer que você chegue. Está entendendo isso? Eles disseram, me traz um livro. Eles disseram, me ensina. Eles disseram, me explica melhor isso. Está entendendo, querido? Por isso eu te disse no começo, você precisa aprender a perguntar. Você precisa aprender a questionar. Você precisa, algo que não entendeu, você precisa me parar antes de eu sair daqui e dizer, olha, me explica isto de novo porque eu não entendi. Sabe por quê? Porque uma lacuna em teu entendimento é brecha para o inimigo agir. Qualquer dúvida que ficar dando volta na tua cabeça, se você não la solucionar de maneira correta, o diabo vai usar essa porta para te atormentar ou para distorcer uma verdade, como fez com Eva no jardim do Éden. Todos aqui estão entendendo isso? Sim ou não? Versículo número 2. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, diante da igreja, diante destes jovens reunidos como nesta noite, que era constituída de homens e mulheres, e todos os que podiam entender. Diga comigo, é tempo de entender. Amém, querido? É tempo de ouvir uma pregação e entender o que está sendo pregado. Por isso eu te estou fazendo repetir. Por isso eu a vezes me torno repetitivo. Porque você precisa entender. Você não pode sair daqui com um acúmulo de informações. Não pode cruzar aquele portão e dizer, nossa, o cara prega muito, cara. Olha, ele falou um monte de texto. Ele foi versículo por versículo. Isso não adianta, queridos. Minha vinda aqui para o Pevas só vai ter valor se esta palavra transformar a tua vida. Está entendendo isso? Agora, eles ministraram para pessoas que podiam entender. Está acompanhando? Ele disse, olha, reuniram homens e mulheres que pudessem entender. Aí outro texto, versículo 3. Olha o que diz. E ele leu em alta voz, desde o arraiar da manhã hasta o meio-dia, de frente para a praça. De frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença de homens e mulheres e dos outros que podiam entender. Diga para seu irmão, é tempo de entender. É tempo de entendimento, meu jovem. Agora, é tempo de discernir. É tempo de discernimento que trará em você esclarecimento. A palavra de Deus diz que nós erramos porque ignoramos a palavra de Deus, porque não entendemos, porque não compreendemos. Olha, eu me atrevo a dizer que eu estaria muito mais longe espiritual e ministerialmente se eu tivesse entendido coisas em um tempo passado que elas vinham entender tão só agora, com quase 40 anos. Está entendendo? Você precisa valorizar isso. Há homens que já têm uma trajetória, e se você começar de onde nós paramos, por assim dizer, você avançará muito mais que nós. Essa é a nossa tarefa. Essa é a tarefa dos profetas hoje em dia. Se você tem 20 anos e você é exposto na verdade que eu fui exposto com 40, você terá 20 anos na minha frente. Não sei se você entende isso. Está entendendo isso que eu te estou dizendo? Se você conhece uma verdade de Deus aos 20 anos e eu a conheci aos 40 anos, você está 20 anos na minha frente. Entende isso? Esta é a nossa finalidade. Por isso que você precisa entender. Por isso que você precisa tomar atenção. Por isso que você precisa sugar os homens de Deus que se aproximam da tua vida. Não só aqueles que vêm de outra cidade, porque com certeza nesta cidade há homens e mulheres de Deus que estão perto de você e que você pode aprender com eles a palavra de Deus, aprender com eles a prática de vida espiritual que eles têm. Está entendendo? Diga, gente que eu faço parte, diga, deste tipo de gente. Entender, queridos, aponta para a maturidade. Gente madura, ela entende. Gente que não é madura, que é menino, que é criança, ela não entende certas coisas. Vai explicar para uma criancinha muito pequena algumas coisas, vai entender? Mas eu te digo nesta noite, você tem idade espiritual para entender muitas coisas da parte de Deus, mas você precisa se esforçar. Isso não tem a ver com o grau cultural da tua vida, isso não tem a ver com o QI da tua vida, isso tem a ver com uma obra sobrenatural do Espírito Santo na tua vida. Está entendendo, queridos? Está entendendo isso?
Porque muitas vezes nós colocamos um monte de coisa. Ah, é que eu não terminei o ensino meio, é que eu não terminei a educação assim, é que eu não fiz isso, eu sempre fui ruim para estudar. Querido, isso não será uma obra que você fará com a sua capacidade, mas será uma obra sobrenatural do Senhor. Ele te fará entender a sua palavra, mas você precisa ter uma disposição, você precisa dar um passo. Ele disse o texto, e ministraram a pessoas que estavam prontas para entender, para aprender. Essa é uma característica fundamental de um discípulo hoje, de um filho espiritual, sabe? Que seja uma pessoa ensinável, que ela queira ser ensinada, que ela queira ser instruída, que ela não ache que sabe tudo, mas que ela esteja aberta para aprender. Entende isso? Vamos lá. Esse relógio não anda. Misericórdia. Parece que já falei tantas coisas, senão. Versículo número 3, leia sua Bíblia de novo. Olha, no finalzinho diz, na minha Bíblia, e todo o povo ouvia com atenção a leitura desta lei. Está assim na sua Bíblia? Diga comigo, e o povo ouvia com atenção. Isso aponta para outra característica, sabe? A mentalidade de cidade, a gente se distrai com um monte de coisa, não é verdade? Apagou a luz, todos estavam olhando para mim, de repente, não é assim? Passa a criança, está o pregador aqui, toma, criança. Falta de atenção, querido, falta de atenção. Você precisa praticar a sua concentração. Você precisa estar concentrado. Já viu que, eu te pergunto uma coisa. Quantos já foram da igreja católica aqui? Eu tenho uma dúvida. Você, obrigado. Onde fica o banheiro na igreja católica? Como? Não tem banheiro. Então, querido, será que a gente não precisa aprender alguma coisa? Sim ou não? Na igreja católica não tem banheiro, não é? Olha, e eles têm uma reverência, cara. Ele não se levanta como nós 10 vezes para ir ao banheiro. Parece que a gente tem bexiga solta. Não é verdade? Sim ou não? Então, querido, eu acho que nós precisamos aprender isso da atenção. Qualquer coisa nos distrai, qualquer coisa, sabe, nos tira do foco, qualquer coisa nos rouba da presença de Deus, qualquer coisa, nos distraímos com muita facilidade. Agora, o final do versículo 3 diz que todos ouviam com atenção, estavam concentrados. Está entendendo isso? Eu não estou falando que você faça isso só comigo, mas que você faça com seu pastor, que você faça com seu líder, que você faça com teu amigo. Toma atenção quando ele te está dizendo alguma coisa. Aprenda a ler as entrelinhas do que as pessoas falam. Às vezes você diz, mas aquela pessoa não tem nada a dizer. Aprenda a ler nas entrelinhas. Algo ele tem a dizer, algo ele tem a te ensinar. Está entendendo, queridos? Hoje em dia, olha, eu aprendo com Daniel, ele aprende comigo, eu aprendo com meu irmão, ele aprende comigo e vamos aprendendo juntos. Não tem essa de que um só ensina e o resto aprende. Nós vamos aprendendo juntos, querido. Agora nós precisamos de atenção, nós precisamos de concentração. Na escola, eu comecei dizendo isso. Todo mundo se distrai, se voa uma mosca lá, se vem um pernilongo, tudo para lá. Queridos, aqui é uma escola, você precisa estar concentrado. Sobretudo quando eu estou pregando, sabe por quê? Porque é difícil acompanhar a minha pregação. Porque eu tenho um sotaque diferente. Porque quando o Espírito me pega, eu falo rapidíssimo. Já percebeu? Que quando aqui o Espírito pega, o ponto fica bom. Você precisa estar atento, você precisa estar atento à voz de Deus. Você precisa ser instruído igual que o menino Samuel. Talvez na primeira vez você não entenda que Deus que está falando com você. Talvez a segunda vez você não entenda que Deus está falando com você. Talvez a terceira vez você não entenda. Mas na quarta vez você precisa entender que é Deus que está falando com você, querido. Mas às vezes passamos um monte de tempo, um monte de dias, passamos por um monte de situações. Ouvimos, queridos, olha, estamos cansados de ouvir boas palavras, sim ou não? Sim ou não? O Brasil, querido, tem pregadores excelentes de dentro do Brasil e gente que deixou sua terra para vir aqui ao Brasil. Nós estamos gordos de boas pregações, mas a gente coloca pouca atenção, a gente assimila pouco. Todos aqui? Mas isso vai mudar no nome de Jesus. Deus vai mudar a nossa concentração, nós vamos estar ligados, nossos sentidos vão estar ligados nele. Amém, queridos? Vocês vão ver aqui, começavam às 6 da manhã a ler a lei.
e terminava meio-dia, terminava ao cair da tarde, e os caras não saíam daqui. Aí de repente, se o culto demora muito, não, é que já passou de 1 hora, então diz a psicologia moderna que mais de 1 hora não consigo ficar concentrado. Mas isso diz a mentalidade de cidade, a mentalidade de Deus. Olha, você tem que ficar na janela, e se você cair da janela, o Espírito de Deus te ressuscita, mas você tem que ficar ligado. Está entendendo? Diga, preciso tomar atenção. Versículo número 5. Esdras abriu o livro. Perdão, versículo número 4. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira. Diga, plataforma elevada. Diga de novo, plataforma elevada. Isto significa que a palavra de Deus tem que estar em um lugar alto. Amém? Está entendendo isso? Ele disse que Esdras abriu o livro em um lugar alto. Isto chama a um nível